Graça e paz, irmãos. Bom estarmos juntos nesta hora para estudar a palavra do Senhor e, desta feita, examinar as perguntas 60 a 62 do breve catecismo, que ainda tem a ver com o quarto mandamento. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, graças te rendemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra. Abençoa-nos, perdoa-nos, em nome do Senhor Jesus. Oramos. Amém, Senhor. Se atentarmos para o mandamento, veremos que o Senhor foi claro ao estabelecer que em 6 dias faríamos toda a nossa obra, mas que o 7º dia era dele, o dia de descanso, que para nós cristãos é o domingo, o primeiro dia da semana. Um dia em 7, estabelecido exclusivamente para o Senhor. É por isso que creio que, ao invés de perguntar o que podemos fazer no dia do Senhor, deveremos perguntar como podemos honrar o Senhor em seu dia. Pois bem, vamos à pergunta. A pergunta 60. De que modo se deve santificar o domingo? A resposta: deve-se santificar o domingo com um santo repouso por todo esse dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias. Levítico, capítulo 23, versículo 3, Êxodo, capítulo 16, versos 25 ao 29, Jeremias, capítulo 17, versos 21 e 22, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus. Salmo 92, versos 1 e 2, Lucas, capítulo 4, verso 16, Isaías, capítulo 58, verso 13, e Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7. Exceto o tempo suficiente para as obras de pura necessidade e misericórdia. Mateus, capítulo 12, verso 12. Então, Deus ordena que lembremos do dia de descanso para o santificar. Santificar, à luz da palavra de Deus, quer dizer separar, consagrar. Repare bem, irmãos, nisto. Santificamos o domingo amando a Deus e ao próximo, ou seja, cumprindo o que a lei do Senhor, o que a palavra do Senhor ordena para nós. Nesse sentido, temos no catecismo o ensino de que, sobretudo no dia do Senhor, adoramos a Deus e servimos ao próximo em obras de necessidade e misericórdia. Então, é preciso entender bem, para não incorrermos em legalismo. Você lembra que Jesus foi acusado de ser um transgressor do sábado judaico? Em Lucas, no capítulo 13, versos 10 ao 17, Jesus está ensinando na sinagoga em dia de sábado, dia de descanso para o judeu.
uma mulher enferma que andava encurvada, possessa de um espírito de enfermidade há 18 anos, foi àquele lugar, a sinagoga, e Jesus a curou. Isso fez com que o chefe da sinagoga ficasse indignado e dissesse à multidão, ao povo: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Lucas capítulo 13, versículo 14. Jesus, então, falou com autoridade para aqueles homens, chamando-os de hipócritas, demonstrando que em dia de sábado eles não deixavam de dar água a seus bois e jumentos. Sendo assim, não haveria razão de não fazer o bem àquela mulher, àquela filha de Abraão. Vamos à pergunta 61. Que proíbe o 4º mandamento? Resposta: o 4º mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos. Êxodo capítulo 22, verso 26, Malaquias capítulo 1, verso 13 e Amós capítulo 8, verso 5. E a profanação deste dia por meio de ociosidade ou fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso. Ezequiel capítulo 23, verso 38, ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossas ocupações e recreações temporais. Isaías, capítulo 58, versículo 13, e Jeremias, capítulo 17, versos 24 e 27. O dia de descanso, irmãos, não é uma licença para a ociosidade ou para a autossatisfação. O dia de descanso é para a glória de Deus. O que não for absolutamente necessário não se deve fazer, pois o dia não nos pertence. Foi separado pelo Criador com o objetivo de ser-lhe dedicado pelos seus servos. Pergunta 62. Quais são as razões anexas ao 4º mandamento? Resposta: as razões anexas ao 4º mandamento são a permissão de Deus para fazermos uso dos 6 dias da semana para os nossos interesses temporais. Êxodo capítulo 31, versos 15 e 16. O reclamar ele para si mesmo a propriedade especial do dia 7º. Levítico capítulo 23, verso 3. O seu próprio exemplo. Êxodo 31, 17. E a bênção que ele conferiu ao dia de descanso. Gênesis capítulo 2, verso 3. E qual é a síntese, o resumo desta pergunta? Primeiro, uso correto e completo dos 6 dias semanais. Trabalharás
6 dias. Segundo, dedicação absoluta do dia de descanso para Deus. Terceiro, Deus nos deu exemplo, cumprindo a gigantesca tarefa da criação para ter o direito a si mesmo imposto de descansar. Quarto, Deus abençoou o dia de descanso para que fosse uma bênção aos seus escolhidos. Nota-se por isso, irmãos, que o domingo é um dia especialíssimo para o crente. Quais as conclusões que podemos tirar deste ensino? Primeiro, Deus descansou depois da conclusão perfeita da obra da criação, mas não descansa das obras da regência, da providência e da redenção. Salmos 23 e 121, Isaías, capítulo 64, versículo 4, e João, capítulo 5, verso 17. Segundo, o novo Israel, retirado da escravidão por Jesus Cristo, tem um novo dia, o dia do Senhor, domingo, primeiro dia da semana, tempo da ressurreição de Cristo e garantia da nossa ressurreição. Em Cristo, tudo se fez novo. Nova criação, novo dia, novo mandamento, João capítulo 13, verso 34, nova aliança, Hebreus capítulo 12, verso 24. Terceiro, Cristo é o Senhor de todos os dias, de todas as terras e de todos os povos. Guardar o sábado judaico é menosprezar o universal e definitivo em Cristo Jesus para continuar com o particular e transitório em Moisés. O Pai recomenda-nos ouvir o seu Filho e este não nos recomendou a guarda do sábado. Marcos capítulo 2, versos 23 ao 28, Lucas capítulo 6, versos 1 ao 5, e João capítulo 5, versos 10 ao 18. Em suma, meus irmãos, concluindo, se você entender biblicamente o dia do Senhor, louvará a Deus que dá a você saúde, capacidade, emprego e sustento. Será grato por tudo que Ele tem feito em sua vida, sobretudo pela salvação concedida por causa da obediência perfeita de Cristo em seu lugar, e ansiará pelo dia em que Ele promete falar especialmente à sua igreja por meio do estudo, por meio da pregação da palavra de Deus, por meio da escola bíblica dominical, por meio do
culto de adoração no dia do Senhor. Que o Senhor, então, nos abençoe com este ensino, com esta palavra, e que você e eu, todos nós, ouvindo a palavra do Senhor, atendendo, obedecendo a palavra do Senhor, sejamos praticantes da mesma. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, encerrando esse estudo. Lembrando, irmãos, dos nossos irmãos enfermos, lembrando de toda essa situação de pandemia que estamos passando, aqueles que podem ficar em casa, permaneçam em casa, e aqueles que precisam trabalhar, façam com todo o cuidado necessário nesses dias. Em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer por tua palavra anunciada nesta hora. E pedimos, Senhor amado, que ela seja aplicada no nosso coração, hoje e dia após dia. Enquanto somos impedidos, ó Pai, de nos reunirmos presencialmente, a nossa súplica é que através desse estudo online, o Senhor fale poderosamente a cada coração e mente. Cada família seja ricamente abençoada, fortalecida por Ti. Os enfermos sejam curados em Teu nome, Pai. As famílias sejam fortalecidas no andar na Tua presença. Os lares sejam locais de adoração ao Senhor, de comunhão com o Senhor e de comunhão uns com os outros, pais e filhos, filhos e pais, dedicados ao Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor querido, e fortaleça-nos dia a dia. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Receba agora a bênção do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Que não falte na sua mesa o pão de cada dia, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações, o poder renovador, restaurador do Santo Espírito do Senhor, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Jesus abençoe vocês. Até o nosso próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir. Amém.